Bom dia, que a graça e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos e amigos. Estamos aqui hoje em mais uma bela manhã, um dia ensolarado, extraordinário. Eu sou o pastor Marcos Osório, pastor da Igreja Metodista na 7ª Região. E hoje eu tenho um tema que vem através de um texto que quero compartilhar com você, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Essa parábola só é contada nesse evangelho, a parábola do Senhor da Vinha. Esse faz várias contratações no decorrer do dia e, ao término do serviço, ele faz pagamentos iguais, não interessando quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, quem começou antes, quem começou depois. Todos vão receber o mesmo valor. E isso trouxe uma indignação sobre aqueles empregados que começaram mais cedo, porque eles acharam um absurdo. Um absurdo. Quem começou depois recebeu o mesmo salário. Só que, no teor de tudo isso, a gente verifica que quem está pagando é o patrão, não está saindo R$1 do bolso daquele que começou mais cedo, ou começou ao meio-dia, ou começou antes das 5 horas um pouquinho. Todos recebem o mesmo pagamento, só que a benevolência é dada pelo contratante. Isso não implica em nenhuma perda para quem fez o seu trabalho durante todo o dia. E isso faz a gente pensar num sentimento que tem impregnado essa sociedade e que tem sido, inclusive, algo capaz de adoecer muitas pessoas. Estou falando de um sentimento que todos nós temos, mas não assumimos que temos: a inveja. Inveja ou envidia é a frustração, é o rancor, é a tristeza pela felicidade do outro, disse Tomás de Aquino. A inveja foi retratada na Divina Comédia de Dante, entre os 7 pecados capitais, e ela estava na segunda laje, bem próxima do inferno. Os condenados, eles passavam uma eternidade com os olhos costurados para que não vissem e, não vendo, deixassem de cobiçar as coisas dos outros. Inveja não é um sentimento comum de apenas querer o que é do outro. Isso é chamado de cobiça. A inveja é a tristeza pela felicidade alheia. Tristeza pela felicidade alheia. Eu não ganho nada, eu não estou aumentando a minha riqueza ou perdendo a minha riqueza. Eu simplesmente me entristeço por ver o outro prosperar. Me entristeço por ver o outro ir além. Da mitologia grega é interessante que um grande e engenhoso criador de coisas, o pai de Ícaro, chamado Dédalo, ele vai ensinar o ofício ao seu sobrinho Talo. Só que Talo vai se destacar mais do que ele, vai criar mais coisas do que ele. Com o tempo, Dédalo começou a sentir inveja. E essa inveja fez com que ele matasse covardemente o seu sobrinho, o empurrando de uma montanha. E ele foi condenado por isso. Veja, a inveja fez com que Dédalo não produzisse mais, não criasse mais. A raiva, a frustração foi tão grande pelo sucesso do sobrinho que ele parou de criar, ele parou de produzir. E é exatamente isso que acontece na vida das pessoas. Quando elas param para ver a vida alheia, quando elas param para buscar e desejar aquilo que o outro tem, no sentido de ver o outro ser infeliz, de ver o outro se dar mal, de não suportar a felicidade alheia, elas simplesmente não produzem. Elas não conseguem ir além porque elas estão ocupadas alimentando um sentimento que destrói, um sentimento que acaba com a nossa vida, um sentimento que a neurociência diz que baixa a nossa proteção, inclusive corpórea, baixa os nossos anticorpos, não deixa produzir substâncias indispensáveis para a felicidade do ser humano, como a serotonina, a endorfina. As pessoas vão adoecendo, vão se tornando rancorosas, vão se tornando pessoas dotadas de um cinismo, porque são levadas
pela detração e começam a falar mal de tudo, a falar mal de todos, escondendo o seu próprio fracasso, escondendo sua própria ruína e tentando com isso se sentir um pouco melhor do que os outros. É o que a parábola de Jesus está dizendo. Você achar que sempre merecia um pouco mais, que sempre deveria ter ganho algo mais. Você não ter satisfação e não ter prazer com aquilo que tem, com aquilo que possui. Carrega esse sentimento destrutivo de se achar sempre num patamar superior aos dos outros e, com isso, merecedor de uma recompensa mais célebre, mais nobre do que a dos outros. Eu quero orar com você nessa manhã. Nós precisamos vencer e precisamos buscar em Deus o contentamento das coisas, a alegria e o prazer pelas coisas que fazemos, pelas coisas que exercemos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que nesta hora tu nos abençoe através da força que vem do Espírito Santo, tirando de nosso coração todo o pesar, Senhor, toda a alegria pela desgraça alheia, toda a alegria, Senhor, ou mesmo a falta de alegria pelo sucesso dos outros. A inveja nos leva a dois caminhos: ou adoecemos, ou pegamos isso como instrumento potencial para irmos além, para melhorarmos, para alcançarmos o que não alcançamos até então. Senhor, nos ajuda nessa tarefa, nos ajuda em tempos, ó Deus, de grande cobiça e de grande alastrar-se de inveja na nossa sociedade. Nós oramos assim e somos gratos a Ti desde já, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, se inscreve no nosso canal, um forte beijo e um forte abraço. Amém.